Vamos lá, nono ano, vamos para a correção dos nossos exercícios, capítulo 9, lembrando que são alguns que a gente ficou aí devendo para vocês, tá? Exercício 14. Para que alguém com o olho normal possa distinguir um ponto separado de outro, é necessário que as imagens desses pontos que são projetados em sua retina estejam separadas uma da outra a uma distância de 0,005 milímetros. Adotando-se um modelo muito simplificado do olho humano, no qual ele possa ser considerada uma esfera cujo diâmetro médio é igual a 15 milímetros, quanto vale a maior distância x em metros que dois pontos luminosos distantes 1 milímetro um do outro podem estar do observador para que eles o perceba separados. A gente tem aqui dois triângulos, tá? Esse ângulo e esse são iguais. A gente tem aí uma semelhança de triângulos. Nós vamos ter que 1 milímetro, que é a base aqui, está para 0,005, assim como a minha altura x está para 15. Passo multiplicando, vou ter x igual a 15 dividido por 0,005. X vai ser igual a 3.000 milímetros. Só que ele pediu em metros. 3 metros. Isso me dá alternativa? Não me dá porque não tem alternativa, tá, gente? X igual a 3 metros. Exercício 15. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de dois morros. A altitude do pico A é de 500 metros e do pico B 800 metros. E a distância entre as retas verticais que passam por A e por B é de 900 metros. Na figura a seguir, T representa o teleférico no momento de sua ascensão e X e Y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico em metros até esse momento. Qual o deslocamento horizontal do teleférico quando o deslocamento vertical for de 20 metros? Então, se vocês perceberem, vocês têm aqui essa figura, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Aqui eu tenho x. Ele quer saber qual vai ser o deslocamento horizontal quando o deslocamento vertical for de 20 metros. Tá, o que a gente sabe? A gente sabe que esse pedaço aqui, ele vale, se até aqui é 500, até aqui em cima é 800, esse trecho vale 300 metros. Ele me deu que essa base vale 900 metros. Então, a gente tem a base do triângulo maior, 900. A altura do triângulo maior, 300. A base do triângulo menor, que é esse, é x. E a altura é 20. Aqui eu vou cortar 9 dividido por 3, vai dar 3. X sobre 20. Passo multiplicando em cruz, x igual a 60 metros. Esse tipo de exercício ele aparece muito toda vez que eu tenho dois morros, que é para saber essa diferença entre um e outro, tá? Muito comum isso de aparecer nos exercícios. Exercício 16 é o tipo de exercício que quando aparece numa prova, geralmente cria um certo problema na correção. O aluno fica às vezes bravo quando por quê? Um prédio tem sombra projetada pela luz solar
no solo horizontal igual à sua altura, de 50 metros. Simultaneamente, um poste de 6 metros, localizado nas proximidades desse prédio, também tem sua sombra projetada no chão. Sabendo que nesse instante os raios solares fazem um ângulo de 45 graus com o solo, calcule a altura do prédio e a sombra do poste. Gente, não envolve aqui semelhança de triângulo, envolve mais o conhecimento de triângulos. Por quê? O ângulo que eu tenho aqui, 45, isso significa que como aqui eu tenho 90, aqui também vai ser 45. Se esses dois ângulos são iguais, significa o quê? Triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, esses dois lados são iguais. Então, a altura do prédio de A até C é de 50 metros. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. 45, 45. Outra vez eu vou ter que essa altura da sombra, o tamanho da minha sombra vai ser de 6 metros. Não precisava fazer conta nenhuma. Bastava eu conhecer um pouquinho sobre triângulos, tá? Exercício 17. Duas cidades X e Y são interligadas pela rodovia 101, que é retilínea e apresenta 300 quilômetros de extensão. Então, aqui eu tenho 300 quilômetros. A 160 quilômetros de X, a 160 quilômetros X, à beira da 101, fica a cidade Z. Então, aqui ela está a 160 quilômetros. Isso significa que esse trecho tem 140 quilômetros, porque tudo dá 300. Por onde passa, fica a cidade Z, por onde passa a rodovia R-102, que está aqui. Também retilínea e perpendicular a R-101. Está sendo construída uma nova rodovia retilínea, a R-103, está aqui, que ligará X à capital do estado. A nova rodovia interceptará a R-102 no ponto P, distante 120 quilômetros da cidade Z. Então, aqui eu tenho essa distância que é 120 quilômetros. O governo está planejando, após a conclusão da obra, construir uma estrada ligando a cidade Y até a 103. Sabendo que a distância da cidade P até X é de 200 quilômetros, P até X é de 200 quilômetros, a menor extensão em quilômetros que essa ligação poderá ter é igual a. Então, eu vou querer saber a menor extensão, lembrando que toda vez que a gente fala de menor extensão, a gente está falando de ângulos de 90 graus. Tá, olha a bagunça que nós vamos fazer aqui. Nós temos dois triângulos que têm um ângulo de 90 graus. Eu tenho esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é esse aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui é Z, aqui é P e aqui é X. De X até Z, 160. De X até P, 200. E de Z até P, 120. Eu tenho outro triângulo, que é esse aqui. Que é um ângulo de 90 graus, que vai de Y até P, e aqui é X.
Olhem o que eles têm em comum. Esses dois triângulos têm o ângulo X e tem o ângulo de 90 graus. Tá, posso afirmar que eles são semelhantes. Então, o que a gente tem? De Y até P é o que eu quero saber. De X até P eu vou ter 200, que a gente não vai precisar porque tá repetindo, né? E aqui, de X até Y, eu vou ter 300. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui que a gente pode comparar? Vamos ver. Quem está na frente do ângulo X? No grande eu tenho X, aqui eu tenho 120. Nós temos ainda, desse ângulo, eu tenho 300 e aqui eu tenho, na frente do ângulo de 90 graus, aqui eu tenho 300. Quem está na frente do ângulo de 90 graus aqui? 200. Se eu não colocar as letras, eu não consigo fazer esse exercício, tá? E os ângulos, porque eles estão tortos, então eu tenho que ir olhando através do triângulo. Então, aqui eu vi através do ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, através do X, através do X. Cortei, X vai ser igual a 3 vezes 120, 360, dividido por 2, que vai dar 180 quilômetros. Essa vai ser essa distância aqui, ó. É que eu coloquei como X, né? Vocês podem confundir. Eu vou tentar, acho que mudar só a letra para vocês. Ó, gente, eu tô querendo saber essa distância. Eu vou chamar de D, tá bom? Essa distância D, que é para vocês não acharem que é o ponto X. Eu acho que é mais legal. Eu tô querendo saber essa distância D, tá? Então, aqui é essa distância que eu quero saber. Essa distância vale 180 quilômetros. É um exercício um pouco mais longo, mas não é difícil, tá? Exercício 18. A sombra de um prédio em um terreno plano em determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3. A altura do prédio em metros é... Eu já falei para vocês que esse é o mais clássico exercício que tem, que é o de sombra. Ele vai aparecer tanto em matemática como em física, tá? Então, a gente tem a altura de um prédio é 15 metros. Nesse mesmo instante, no sol eu tenho um bastão de 5 metros e ele vai ter uma projeção de sombra de 3 metros. Graças a isso, eu consigo descobrir a altura do prédio. Então, eu vou ter que o meu prédio dividido por 15 é igual a 5, que é a altura do meu poste, dividido por 3. Multiplicando em cruz, meu prédio vai ser 15 vezes 5, 75, dividido por 3, que vai dar 25 metros. Típico exercício de vestibular, tá? Alternativa A. Parece muito mesmo. Exercício 19. Uma bola de tênis é sacada a uma altura de 21 decímetros. Então, a altura de 21 decímetros é sacada uma bola de tênis, tá? Com alta velocidade e passa próxima à rede a uma altura de 9 decímetros. Então, aqui está a rede, 9 decímetros. Desprezando-se os efeitos do atrito da bola com o ar e do seu movimento parabólico, considere a trajetória descrita pela bola como retilínea e contida num plano ortogonal à rede. Se a bola foi sacada a uma distância de
120 decímetros da rede, então a distância da rede é de 120 decímetros. A que distância desta em metros ela atingirá o outro lado da quadra? Ele quer saber o valor de x. Então, aí a gente tem dois triângulos, tá? O triângulo menor tá aqui e o triângulo maior tá aqui. Do triângulo maior, o que que eu tenho? 21. A base dele, 120 mais x. O menor, 9 sobre x. Multiplicando em cruz, eu vou ter 21x igual a 9 vezes 120. 120 vezes 9, 0, 18 vai 1, 1080, mais 9x. Passo 9x para lá, 21 menos 9 vai dar 12x, igual a 1080. X vai ser 1080 dividido por 12, vai dar 90. 90 o quê? Decímetros. Só que o exercício pede a que distância em metros? 9 metros. A gente sempre tem que prestar muita atenção nesses exercícios de sombra, de arremesso, distância, se todas as unidades estão iguais, tá? Às vezes ele pode me dar algumas em decímetro, outras em metro, aí eu tenho que igualar tudo antes de resolver. E prestar atenção na resposta que eu tenho, em que unidade eu tô e no que ele pediu, principalmente se for teste.